Bem-vindo a mais uma aula desse curso que nós estamos chamando Somos Família de Deus. Nós nascemos com propósitos, nós nascemos para Deus, nós nascemos porque temos um destino. E Deus quer comunicar isso para você através dessas nossas aulas. Abra o seu coração, porque Deus vai mostrar para você esse novo caminho. E é um caminho de graça, é isso que a gente vai falar no tópico de hoje. Nós nascemos para viver na graça de Deus, nós precisamos entender esse tópico. Eu já convido você a abrir a sua Bíblia lá em Atos, capítulo 4, versículo 33. E Atos mostra a vida da igreja, como quando ela começou e o impacto da pessoa do Espírito Santo sobre esses homens. Atos, capítulo 4, verso 33, diz assim: com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, ou sobre todos eles havia abundante graça. E graça, gente, tem dois aspectos importantíssimos. Se nós quisermos viver uma vida equilibrada, uma vida balanceada, nós precisamos entender esses dois aspectos da graça de Deus. Aqui em Atos capítulo 4, os apóstolos, eles davam testemunho da ressurreição de Jesus. Por quê? Porque tudo começa na nossa vida através da obra consumada de Jesus na cruz do Calvário. E qual é a primeira coisa que a gente vê quando a gente olha para a cruz de Cristo, para a obra de Jesus, aquilo que ele fez por mim e por você? Nós vemos o que nós chamamos de graça ser o favor imerecido. Olha só esse texto de Efésios, capítulo 2, verso 8 e verso 9, que diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, tudo que nós precisamos de Deus, no tocante à salvação, no tocante a perdão de pecados, vem dele, vem da obra consumada de Cristo Jesus. Você vai ouvir muito a gente falar sobre a obra consumada, aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário por mim e por você, a herança que ele nos deixou por causa do seu grande amor por nós. E é esse primeiro ponto que nós precisamos ver, que graça é favor imerecido. Não tem nada que eu e você pudéssemos ter feito para que Jesus dissesse: porque eles fizeram isso, eu vou enviar o meu filho. Não, Deus, o Pai, enviou o seu filho porque ele nos ama. Olha, não tem maior amor do que esse, do que uma pessoa dar a sua própria vida em prol do outro. Ou seja, a cruz de Cristo nos mostra a graça de Deus. A graça de Deus é a misericórdia de Deus, operando quando não podíamos fazer nada a respeito. A Bíblia fala que nós éramos pecadores. E ele se entregou mesmo quando nós éramos pecadores. Mesmo quando nós éramos inimigos seus, ele se entregou por mim e por você. E é dessa maneira que nós podemos viver nessa mentalidade de que Deus é um Deus gracioso. Ele nos ama. A segunda coisa que eu e você podemos entender sobre a graça de Deus é que graça é capacitação em poder. Olha só, 1 Coríntios, capítulo 15, no verso 10, que diz: mas pela graça de Deus eu sou o que sou. A sua graça para comigo não foi vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. E nesse texto a gente consegue entender que graça é o poder de Deus em operação. Da mesma maneira que graça, sendo favor imerecido, é a misericórdia de Deus, fazendo aquilo que nós não poderíamos fazer por nós mesmos, graça como poder capacitador é a mesma coisa. É o poder de Deus nos capacitando a fazer aquilo que nós não poderíamos fazer nas nossas condições naturais. Ela nos capacita, gente, a viver a vida cristã de todo dia. Ou seja, eu e você, na graça de Deus, ou eu e você, sem a graça de Deus, não poderíamos funcionar como filhos de Deus de maneira própria. Nós precisamos da graça de Deus. Nós precisamos do amor de Deus sendo derramado sobre os nossos corações e a consciência, aqui está uma dica, a consciência
do amor de Deus sobre nós. Essa graça nos coloca num novo local de partida. Ou seja, da onde é que eu e você começamos? Eu e você começamos ou recomeçamos quando nós nascemos de novo no local de partida chamado de vitória. No local de partida chamado amor. Ou seja, onde é que está a vitória no reino de Deus? No amor de Deus sobre mim e sobre você. Eu espero com que essa aula você seja cheio da consciência do amor de Deus. Na consciência de que para vencer os pecados que tenazmente nos assediam, nós precisamos desse poder. Para abrir o nosso coração para Deus, nós precisamos dessa graça. Para que a gente possa ser salvo, para que a gente possa nascer de novo. Eu e você precisamos de um Deus que está de braços abertos, dizendo, vem para mim, vem para a minha presença, eu estou te recebendo. Você quer se arrepender dos seus pecados? Os meus braços estão abertos para um novo começo. Aleluia! Graça é o poder para correr a corrida de maneira a glorificar a Deus em tudo o que nós fizermos. A gente está falando de uma vida cristã, a gente está falando que graça, ela é o nosso ponto de partida. O reconhecimento de que Jesus nos amou, apesar de nós sermos pecadores e inimigos, nos dá um ponto de partida maravilhoso de vitória. Mas não é só o ponto de partida. Não é só eu entender que é por causa da graça que eu sou salvo. É eu entender que ao longo dessa jornada, Deus está comigo, me capacitando a chegar até o fim. E o fim da vida cristã é nós glorificarmos a Deus, ou a finalidade da vida cristã é nós glorificarmos a Deus, adorarmos a Deus, respondermos a Deus. A gente vai ter uma aula sobre isso. É nós glorificarmos a Deus em tudo aquilo que nós precisamos fazer. Em tudo aquilo que Deus pede de nós, nós podemos responder a Ele. Graça simplesmente significa que Deus realmente faz o que não podemos fazer por nós mesmos. Essa mesma graça continua a agir na nossa vida diária. Ele já nos deu tudo, diz o apóstolo Pedro. Ele já nos deu tudo o que nós precisamos para a vida e para a piedade. Nós já temos tudo o que nós precisamos para viver uma vida com Deus, uma vida capacitada. Entenda isso. Ao ouvir essa aula, ao prestar atenção no que eu estou te falando, entenda que você já tem tudo. Você nasceu de novo, você já tem tudo o que você precisa dentro de você. A Bíblia fala do fruto do Espírito, por exemplo, que é uma capacitação da graça de Deus. Você nasceu de novo, Ele colocou em você uma semente de vida. E nessa semente de vida você tem amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Os 9 elementos do fruto do Espírito já estão em você. Você precisou fazer alguma coisa? Não. Você só precisou abrir o seu coração, nascer de novo. E quando você nasceu de novo, você ganhou um novo espírito, uma nova identidade, uma nova personalidade está sendo gerada dentro de você. A personalidade de Deus. O fruto do Espírito é a personalidade e o caráter do Espírito Santo que habita dentro de você. Como é que Ele fez isso? Pela graça. Quando você nasceu de novo, você pediu para Ele, Espírito Santo, me enche do fruto do Espírito, me enche do seu caráter. Não, você nem pediu, mas você recebeu. Você lembra que Salomão, ele pede a Deus sabedoria. E Deus, na sua infinita misericórdia, na sua infinita graça, diz, porque você pediu sabedoria, eu vou fazer abundar outras coisas para você. Riqueza, glória, fama, tudo isso para que Salomão pudesse governar o povo de Israel de maneira própria. Ou seja, você pode até pedir algo para Deus. Deus está pronto para te dar de maneira abundante. Você recebe isso? Deus está pronto para te dar de maneira abundante. O que é isso? Graça, favor imerecido. Graça, gente, é uma realidade diária. 2 Timóteo 2:1 diz que tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Essa consciência do amor de Deus, essa consciência de que a salvação vem pela graça, a consciência de que aquilo que eu preciso fazer, eu faço no poder capacitador de Deus, tem que
fortificar a nossa fé. E olha só que interessante, gente, andar na graça de Deus todos os dias significa experimentar o amor e o poder de Deus nas nossas circunstâncias diárias. É crescermos no conhecimento de que Deus nos ama através da pessoa e da obra de Cristo em nós, que nos perdoou, que nos justificou, que nos santificou. Além de nos santificar, Ele nos coloca num processo de santificação. Ou seja, nós já somos santos, agora nós estamos adequando a nossa mentalidade, a nossa consciência a uma nova realidade. Eu digo para você hoje, bem-vindo à sua nova realidade. Você está fazendo esse curso, você está colocando essas verdades para dentro, você já aceitou Jesus, bem-vindo à sua nova realidade. A sua nova realidade, a sua realidade não é de pecador. A sua realidade hoje é de justo, é de santo, é assim que Deus te vê. Mas pastor, e os pecados que eu cometo? É porque a nossa visão está sendo transformada. A nossa visão está sendo tirada de baixo para cima. O nosso foco está sendo tirado das coisas do mundo para as coisas de Deus. O apóstolo João diz que a gente ainda vai cometer pecados, mas essa natureza do pecado já não está mais em nós. Então, aonde é que está essa vontade de pecar? Está na nossa mentalidade. Por isso, Romanos capítulo 12, verso 2, vai dizer para a gente renovar a nossa mente. Porque renovando a nossa mente, nós vamos experimentar a vontade de Deus e não a vontade da carne. É o que diz Paulo em Romanos capítulo 8. A vontade da carne, a mentalidade da carne, ela gera destruição e morte. Mas a mentalidade do Espírito gera vida, gera paz. Você já nasceu de novo. A graça de Deus já encheu o seu coração. Agora você tem a graça de Deus te capacitando a não pecar. Graça é vida abundante. 2 Coríntios capítulo 9, no verso 8, diz: E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. Ou seja, gente, graça é vida abundante. Falar de graça é falar de vida abundante. É o que Deus tem para mim, é o que Deus tem para você. Uma vida capacitada e influenciada pelo Espírito. Viver na graça para mim, no meu entendimento, é viver no Espírito. E viver no Espírito é viver uma vida abundante. Eu quero terminar aqui com 2 Coríntios capítulo 12, verso 9, que diz: cheguemo-nos, pois confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Ou seja, antes de pecar, antes de passar pela tribulação difícil, Hebreus capítulo 4, no verso 16, vai nos lembrar, o escritor aos Hebreus, que nós podemos viver diante do trono da graça. E vivendo diante do trono da graça, eu e você achamos socorro em tempo oportuno para não pecar. Que graça maravilhosa. Que poder maravilhoso. Eu quero terminar, então, fazendo aquela nossa declaração para encher o seu coração de fé. Diga comigo: eu vou viver a vida abundante de Deus, pela graça de Deus, todos os dias da minha vida, para glorificar o nome dele. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Tchau, tchau.